Casa do caminho, aqui está, porta aberta para todos. Amados irmãos, estamos na 11ª Jornada Espírita da Escola do Quilo de Itabuna, nos seus 60 anos exercitando o amor, e é com muita alegria que agradecemos a todos que colaboram, direto e indiretamente, para a nossa casa continuar com esta vivência, atendendo o pão material e espiritual para 400 famílias carentes e entrega do gás cheio para 150 famílias. Temos a satisfação de estarmos transmitindo a nossa 11ª jornada no canal do ICEI Apoio CR11. Nossos agradecimentos. Senhor, nossa prece singela, queremos te agradecer a oportunidade da vida, a saúde física e espiritual. E te pedir, Senhor, misericórdia para todos nós, nos envolvendo amorosamente para que possamos separar o joio do trigo, que façamos a escolha correta no caminho da redenção. Obrigada, Senhor. Que Deus seja louvado. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel. Não amemos de palavras, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é nosso domicílio, a humanidade é nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas do coração, constitui para todos nós o glorioso caminho de ascensão. Alisson Guedes, trabalhador do Grupo Espírita Francisco de Assis, em Piedade, Jaboatão, Pernambuco. A Escola do Quilo de Itabuna tem o prazer de recebê-lo nesta noite com muito carinho. O tema: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Bem-vindo, meu irmão. Queridos amigos, votos cordiais de saúde e paz a todos. Gostaríamos de agradecer o convite, mais um ano, que nos foi feito para esse evento. E numa data especial, são 60 anos da Escola do Quilo. E nessa jornada, onde temos a alegria de fazer parte, com muito carinho, desse momento. Nos foi proposto o tema: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É o tema central da jornada, que nos convoca, de fato, a reflexões profundas num texto que, minimamente, ele já nos causa alguma estranheza, quando não, nós ficamos, de fato, buscando interpretar de uma maneira mais feliz para que não modifique a perspectiva que nós temos sobre a figura de Jesus. É imperioso dizer que a mensagem de Jesus, ela nunca se volta para a condição temporal, para a personalidade de nenhum de nós, mas sempre toca na condição íntima do ser humano, como espírito imortal que somos, de maneira que ela é uma mensagem atemporal. E antes mesmo de trazermos o entendimento que é mais comum da doutrina espírita, que seria aquele em que versa sobre a condição das parentelas, nós gostaríamos de utilizar do próprio texto do Evangelho, onde temos a possibilidade de extrairmos, através do viés filosófico da doutrina, outras lições fundamentais, no qual nos compete, obviamente, entendermos para buscarmos aplicar no nosso contexto de vida, em especial no nosso contexto de família e dentro da nossa própria realidade, dos grupos do qual nós pertencemos. Em especial, estamos falando agora do próprio grupo espírita. Então vamos ao texto e vamos tentar, dentro daquilo que a doutrina espírita nos possibilita, tecermos comentários da parte, porque é um texto extremamente rico,
apesar de nós ficarmos atados ou presos a essa pergunta que Jesus faz, que serve de mote para um dos itens desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o ideal é que venhamos a extrair, no contexto de toda a passagem, o que de fato, ou talvez o que temos condições, né? Talvez seja muito ousado da nossa parte dizer que conseguiremos extrair tudo, porque sabemos que à medida em que nós amadurecemos como espírito, conseguimos rever a mensagem de Jesus por outra ótica. Então, que possamos iniciar, e eu peço licença, porque de fato nós iremos utilizar o texto na íntegra, para podermos extrair o que há de melhor. Então se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Vejamos então esse texto que se encontra lá em Marcos, mas também em Mateus, e ver o que ele pode nos trazer, porque de fato é muito interessante, porque ele vai ocorrer entre duas situações, entre a escolha, né, dos próprios apóstolos, dos discípulos, e um momento onde ele discute com os escribas. E nós teremos esse fato que ocorre, gerando uma estranheza, como dissemos, do como Jesus falava, ou como Jesus falou relacionado aos seus familiares consanguíneos. Então diz o texto: e tendo chegado a casa, nele se reuniu uma tão grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Bem, começamos com uma passagem muito interessante, né? E a gente chama a atenção para a própria descrença. Eu acredito, e sempre buscamos trabalhar em nossas palestras, esse ponto de vista, de que nós precisamos trazer os contextos das lições de Jesus para a nossa realidade do cotidiano. Então nós gostaríamos de antemão, pela própria perspectiva que o Espiritismo nos possibilita, nós pararmos para o primeiro item, no qual nós vamos entender nessa história, de início, que a própria família de Jesus não acreditava nele. Então sabemos da religião tradicional, que é o judaísmo, a crença pré-estabelecida por Moisés na vinda daquele libertador, e teremos outros profetas que cantam a vinda do Messias, e que nós temos a ideia de que era uma perspectiva bélica, no qual esse libertador viria com a espada à cintura frente a um exército para libertar aquele povo do jugo de Roma. Não obstante, apresenta-se a figura de Jesus doce, não obstante muitas vezes firme no seu posicionamento e fazendo prevalecer a mensagem do Velho Testamento no que tange a mensagem divina, amar a Deus e ao próximo como se ama a si. E a partir daí, ele começa a trazer uma realidade diferente daquela apresentada pelo próprio mosaicismo, onde havia um sem número de exigências para que pudesse agradar a figura do Deus antropomórfico e de maneira consequente trazer aquilo que se deseja dentro do nosso processo de vida, do que a gente espera como expectativa do que é o melhor para cada um de nós. Jesus, por sua vez, ele vai apresentar uma realidade diferente. Deus agora é Pai, não só dos judeus, mas de todos aqueles, independentes de crer ou não na própria figura do Pai, e é um personagem que se encontra em todas as sociedades do mundo inteiro, de tal maneira que Deus deixa de ser exclusivista e passa a ser apresentado a todos da mesma forma. Em seguida, nós sabemos da sua mensagem. Enquanto se prevalecia o olho por olho e dente por dente, ele apresenta uma mensagem de perdão, de tolerância, de amor, de entrega ao próximo, de trabalho, o que indiscutivelmente gera um conflito muito grande. E se nós pararmos para avaliar essa família no qual está aí apresentada nessa passagem, não reconhece a figura de Jesus como Messias. Então, percebe-se, né, no próprio texto, nesse primeiro momento, quando ele diz, porque diziam que ele havia perdido o espírito. E aí nós gostaríamos de lembrar de antemão uma própria passagem de Jesus que representa esse sentido, quando ele vai dizer que ninguém é profeta em sua terra. Ele diz isso numa sinagoga, mas que cabe muito bem dentro desse contexto. Mas o mais importante não é isso, é nós trazermos para a nossa realidade dos dias contemporâneos. Muitos de nós nem sempre nascemos em berço espírita. Somos frutos de uma família, de uma condição tradicional, das religiões tradicionais, onde já existe uma crença pré-estabelecida, nem sempre racional. Ela é muito mais estabelecida de maneira social.
E a partir dali, quando nós apresentamos uma visão diferente da vida, e em especial da fé, somos cobrados imediatamente em relação à fé original daquele Instituto Família. E a partir daí, ninguém melhor do que a nossa própria família para nos conhecer. E por conta disso, lança sobre todos os nossos atos e as nossas novas tendências no esforço da mudança a dúvida, gerando um desconforto no contexto familiar e a partir dali, obviamente, tornando-se um desafio a mais, porque muitas vezes conseguimos ser espíritas para fora de casa, mas nem sempre conseguimos viver essa própria realidade dentro do contexto. Porque se o próprio Jesus, repetimos, dentro da sua realidade de família, não era compreendido através daquilo que ele exemplificava, imaginemos a cada um de nós que passamos às vezes um período de nossa vida agindo, pensando de uma forma, e em determinado momento entramos em contato com um conteúdo, né, com uma proposta libertadora dos nossos velhos hábitos, e a partir dali adotamos outra, indiscutivelmente irá gerar um desconforto nesse contexto familiar. E é muito claro nessa passagem quando ele diz, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Interessante, a própria família dizer que ele perdeu o espírito. O espírito pode ser entendido nesse caso como a essência. E que essência seria essa? Repetimos que isso é muito comum nos nossos dias. E talvez aí o maior desafio de todos nós. E somos cobrados por isso. Quando nós antes alimentávamos determinados vícios ou alimentávamos determinadas condutas, que a partir do momento em que entendemos a nossa realidade de espírito imortal e passamos a ter uma escolha mais racional frente aos convites da vida, a família obviamente se choca. E nós gostaríamos neste instante de ampliar esse sentido de família, porque não é só no contexto da consanguinidade, mas daqueles que nós elegemos ao longo da nossa própria existência. Então terão amigos muito próximos que nós passamos, né, vivenciamos coisas que ficaram para trás. E na medida em que somos esclarecidos quanto às consequências daqueles velhos hábitos, de maneira racional nós optamos por não mais fazê-lo. E imediatamente gera toda uma problemática nas inter-relações daquelas pessoas que estavam acostumadas com a nossa conduta ao longo de todo o tempo. E a partir dali somos rotulados de diversas formas, né? Ou que agora estamos agindo de maneira diferente, ou porque nos tornamos espíritas, ou porque nos tornamos de qualquer outra religião que modifique a nossa forma de pensar e de agir. Seria esse o sentido que se encontra na palavra, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Cabe a cada um de nós, acredito, né, que a maioria de nós tenha essa experiência. Quando nós nos vinculamos ao espiritismo, quando nós abraçamos a causa e encontramos um outro sentido para a nossa vida que não apenas a questão material, esse processo de entrega causa uma surpresa muito grande naqueles que nos cercam. E vamos ouvir situações diversas. Durante muito tempo em nossa juventude, quando conhecemos o espiritismo, passamos a integrar a juventude, entrávamos na casa, tínhamos trabalhos de visita, da evangelização espírita e tantos outros, de maneira que a família ficava sentindo falta de que nós nos voltássemos para aquilo que era comum do nosso contexto social, no qual nós vivemos indiscutivelmente, né? Estamos falando aí para Itabuna, né? Sabemos que é Bahia, tanto quanto Pernambuco, é carnaval, é uma entrega a essa folia que estamos utilizando como exemplo, mas há tantas outras situações. E as pessoas perguntam, e agora não brinca mais porque é espírita, não bebe mais? Há uma cobrança então. E esse ato no Evangelho, nesta passagem, da família ir em direção a ele e dizer que ele perdeu o espírito, nós observamos que é a mesma situação que nós vamos encontrar na nossa realidade, onde as pessoas vão a cada um de nós porque achamos que estamos perdidos, entre aspas, porque se ontem usufruíamos de uma coisa e hoje abrimos de mão, as pessoas não entendem, porque o horizonte ou a meta, ela é simplesmente uma meta materialista e muitas vezes hedonista, de aproveitar a vida ao extremo como se não houvesse amanhã. Mas a partir do momento que compreendemos que estamos na Terra, mas somos espíritos, e que o amanhã será fruto daquilo que foi plantado hoje,
e que há atos que marcam o nosso perispírito, o nosso espírito, gerando consequências menos felizes amanhã, é natural que venhamos a pouco nos desvencilharmos das velhas condutas. É indiscutível que isso não é simples, talvez aí a grande dificuldade que venhamos a ter, sendo essa talvez a primeira grande desafio a ser vencido, essa superação dessa figura que anteriormente nós construímos e que a partir de agora buscamos modificar. Mas o texto ele não para por aí, e ele continua falando a essa realidade de cada um de nós. Ainda, óbvio, nesse contexto, né, do Perdidos, nós gostaríamos de lembrar uma outra passagem, no qual ele vai falar no Evangelho de Lucas, e nós separamos, para nós percebermos o quanto a ancestralidade se torna importante para cada um de nós. Lembremos aquela passagem de Lucas, onde ele estava com os discípulos, e ele, de maneira muito objetiva, ele vai nos falar dessa ancestralidade. Vejamos, nós separamos o texto. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É outra frase que está relacionada com esse texto, que nós podemos trazer com bastante clareza, apesar de também nos trazer estranheza, porque ele dizer que é que se alguém deseja seguir-me, mas ama seu pai, mãe, esposa, irmão, irmã, filhos, né, mais do que a ele não pode ser discípulo. E aí há uma passagem, né, que de caso é figurada, é esse viés filosófico que a doutrina espírita nos coloca. O que é que ele quer dizer? Já que ao mesmo tempo Jesus nos vai falar sobre honrar pai e mãe, então vai criar um novo paradoxo. Como ele pode falar de honrar pai e mãe e ao mesmo tempo ele diz que se alguém que ama mais aos pais, aos irmãos, à esposa e aos filhos não pode ser discípulo dele? Então, aparentemente nós vamos entrar em contradição. Não obstante, repetimos, a mensagem de Jesus ela não é para uma condição de personalidade. Não é para a figura de agora, mas para o espírito imortal. No que ele fala do amar mais, é simplesmente nós, quem vem nos ajudar talvez nesse contexto seja o próprio Freud, ou basta a própria análise do nosso comportamento. Quando nós avaliamos, os estudiosos dizem que 2/3 da nossa formação em termos de escolha estão relacionados à interferência da família. Então, os hábitos que nós alimentamos, a nossa pauta de conduta do que é certo e do que é errado, a maneira, a perspectiva pela qual nós enxergamos o mundo e criamos o nosso código de ética tem a ver com a nossa estrutura familiar. Frequentemente, é indiscutível que trazemos conosco a nossa herança reencarnatória, mas até aí vamos lembrar que a família é formada por espíritos afins, e a afinidade não significa que ela é sempre uma afinidade positiva. Nós dizemos que são afins para o lado positivo ou negativo. Na hora em que Jesus diz que amar mais a pai, mãe e irmãos, está se falando desse processo de formação. Ou seja, se nós adotamos o Evangelho, mas nos tornamos mornos em relação a essa nova pauta de conduta, é porque nós continuamos com os velhos hábitos dessa ancestralidade que nos marca, as nossas velhas tendências, a maneira de enxergar o mundo pela ótica que nós recebemos. Não queremos dizer com isso que não devemos ter essa influência, não é isso. Mas o que ele quer dizer é que uma vez entrando em contato com essa mensagem libertadora, uma vez compreendendo de fato aquilo que é importante como espírito, e aí nesse instante nós vamos abrir um parêntese para relembrar aquela passagem do espírito, né, Delfina de Girardin, onde ela vai dizer que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele não age de acordo com o seu desejo, nem com a importância do fato naquele momento. Ela vai dizer que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, ele age ou ele elege a ação de acordo com a consequência dessa ação. Então isso é muito importante. Às vezes nós vamos dar vazão aos nossos instintos ou a essas nossas emoções inferiores e esquecemos que logo em seguida teremos consequências funestas. É como um indivíduo que sempre que encontra a oportunidade de se alcoolizar e ele acha um prazer nisso, ele simplesmente dá vazão ao desejo e esquece que lá na frente, dependendo da quantidade de vezes que ele repita o hábito, surgirá uma doença, provavelmente hepática,
e nesse instante nem sempre lembrará que foi o próprio portador, causador do problema. Então, quando ele diz sobre essa condição do espírito, né, perdido, que ele havia perdido o espírito, nós relembramos essa passagem. Então é preciso amar mais a ele, só que não é a figura, não é o personagem, não é a personalidade de Jesus, mas a mensagem libertadora, essa mensagem desafiadora que é mudar, porque estaremos lutando contra a nossa zona de conforto. Então, talvez a grande proposta espírita, que não é nada mais nada menos do que a própria proposta de Jesus, é a reeducação do ser. É voltar as nossas atenções para nós próprios, observar as nossas velhas tendências, mensurar as consequências e, a partir dali, vivendo a própria tríade da grande mensagem, que é amar a Deus e ao próximo como se ama a si, no processo do amar a si, eleger o que é melhor para nós. Não é como egoísmo, repetimos, mas é acima de tudo olhando as consequências como o espírito que somos. Então o grande desafio está aí, é romper com esse passado. Há uma outra passagem no Evangelho que também é muito pertinente, que nos traz essa ideia, quando ele também conversava com alguns discípulos, e ele faz uma analogia com o odre, que seria aquele saco de couro, e ele solta uma frase que é muito repetida, né, aqueles que estudam o Evangelho: não se põe vinho novo em odres velhos. Talvez aí a grande mensagem, né, pareada com o que está sendo dito aqui. O odre, ele diz, né, o vinho novo deve ser colocado no odre novo. O que é o odre? É aquele saco de couro. E que era muito comum quando se colocava o vinho novo, ele fermenta. Era um suco de uva que fermentava. E o processo da fermentação faz com que o couro estique e não rompa, pelo fato de ser novo. Não obstante, quando o indivíduo coloca vinho novo em odre velho, ou seja, aquele couro do odre velho, ele já esticou o suficiente, ele não tem mais capacidade elástica. Então, quando o vinho novo fermenta, como ele perdeu a capacidade elástica, ele rasga. E aí Jesus diz na passagem, né, se perde o odre e se perde o vinho. Então, na verdade, é uma mensagem que ele está nos dizendo que não adianta viver de maneira morna, entrando em contato com a realidade do Evangelho. Ou seja, na medida em que nós sabemos o que é o certo, não adianta fazer meia boca, porque nós perderemos o odre e perderemos o vinho. Ou seja, nem a mensagem fará o efeito e nem aquilo que nós esperamos acontecerá. Então, é exatamente esse o processo no qual nós encontraremos nessa passagem em que a família procura a figura de Jesus para que ele, de alguma maneira, retorne a esses velhos hábitos, à prática da família, porque a família ainda não o enxergava como Messias. Como muitos de nossa família também ainda não nos enxerga como espíritas nessa luta constante da transformação moral. Mas o texto continua. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Gostaria de focar a atenção nessa frase tão despretensiosa. Observemos que a família, a mãe e o restante da família, não entram em contato direto com o próprio Jesus. Eles ficam do lado de fora, do momento em que Jesus está ali junto com os seus apóstolos. Isso é uma simbologia muito interessante para nós. E se fizermos essa análise dentro do nosso contexto de família, não é diferente. Quando nós adotamos essa prática, nós somos cercados, mas dificilmente esses indivíduos partilham conosco dessa nossa experiência. Eles ficam de fora. E como diz o Evangelho, chama ou nos chama para que a gente retorne àquela prática de ontem. Então, o próprio texto já nos dá um indicativo de que a família não entra no momento em que Jesus está ali para ouvir essas novas lições. Porque talvez, uma vez esclarecidos, devem, obviamente, naturalmente, serem convidados à mudança de conduta. E muitas vezes nós não queremos. Quantos de nós não conhecemos pessoas, até mesmo dentro do nosso contexto familiar, onde nós tentamos trazer alguma coisa, alguma explicação, e naturalmente essas pessoas se afastam. Querem que a gente volte aos velhos hábitos, às velhas crenças, mas tem uma certa dificuldade, uma certa resistência em ir até onde nós estamos indo, ou buscar aquilo que estamos buscando. Então é uma parte muito importante do texto, apesar de passarmos de maneira batida,
né? Porque achamos que é uma bobagem, mas na verdade Jesus estava junto a um grupo, trazendo a mensagem. Estava sendo passado provavelmente a essência das lições dele. E a família chega, mas não entra, solicita que ele saia, ou seja, que venha para a sua própria realidade. Não é por uma questão de maldade, mas é a própria ignorância de não compreender a mensagem no qual ele estava trazendo. E ele continua: ora, o povo estava sentado ao seu redor, né? E lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhe respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nós gostaríamos de frisar dois itens importantes. O primeiro deles, a própria essência do texto, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aparentemente, ou melhor, de maneira objetiva, na nossa linguagem, essa pergunta ela se torna um pouco rude. Mas segundo os estudiosos, né, da linguagem da época, diz que era uma frase muito comum dentro da cultura e da sociedade hebraica e que não representa nenhum tipo de agressividade essa resposta. No momento em que se traduz, perdendo a essência do sentido, ela ganha uma característica de rudeza, no qual Jesus obviamente não tinha, não obstante, não deixava de falar a verdade. Então, na hora em que ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, cabe para nós talvez uma análise mais interessante, porque precisamos entender que em algumas passagens do próprio Evangelho, Jesus se apresenta como o Messias. Como assim, Alisson? Nós achamos que ele é Messias o tempo inteiro. Não necessariamente. Nós vamos observar em algumas passagens do início, no seu nascimento, em que Maria leva ele, né, ao templo, o sacerdote o reconhece de alguma forma como o Messias prometido, ele ali como criança ainda, ele não vai trazer essa característica tão forte. Tanto é que ele no casamento, nas bodas de Canaã, é que ele inicia esse seu processo e dizendo à própria Maria que ele não estava no tempo de iniciar. E não esqueçamos que ele passa 30 anos da sua vida de alguma forma no anonimato, e segundo a literatura espírita, nos escritos de Amélia Rodrigues, ele vai passar esses 30 anos trabalhando, né, como marceneiro, como carpinteiro, trazendo de fato o trabalho do dia a dia, de tal forma que ele, parte da vida, não se apresenta como Messias. O que isso significa? Significa que no momento em que ele questiona agora quem é minha mãe, quem é meus irmãos, ele está remetendo ao personagem, entre aspas, a figura dele como Messias, que não pertencia apenas a uma consanguinidade. Ele agora estava sendo portador de uma mensagem no qual se falava da figura de Deus como Pai, e sendo ele aquele que foi enviado para, apresentando-se como o unigênito, ele agora apresenta essa filiação que extrapola a consanguinidade, que a doutrina espírita vai trazer como parentela corporal e a parentela espiritual. E nós gostaríamos de voltar no tempo do Evangelho para trabalharmos alguns pontos importantes, para ver que de fato isso acontece. Quem de nós não lembra da passagem também de Lucas, lá no capítulo 2, quando Lucas vai falar da visita ao templo que José e Maria vão fazer com o próprio Jesus quando criança, aos 12 anos de idade. E é muito interessante porque, terminados os festejos e na volta, acredito que todos estejam lembrados, de que Jesus fica, né, na cidade e eles percebem que Jesus não estava com eles. Então eles voltam 3 dias depois em busca de Jesus. E aí estão desesperados. E há um diálogo em que Maria entra com aquela criança e vai encontrá-lo no templo onde ele conversava com os senhores da lei. Então vejamos que ali há um sinal muito característico para nós da figura da criança comum, obediente aos seus pais, dentro dessa realidade, e a figura do Messias, que não está diretamente vinculado em termos de consanguinidade, porque era uma missão, era uma tarefa que ele tinha junto à própria divindade. Então Maria vai questionar ele: teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura, por que fizeste isso conosco? E ele responde de maneira muito enfática, né? Não calcularam que eu estaria aqui no templo, na casa do meu pai, pois preciso tratar dos seus assuntos. Ou seja, ele responde na figura agora, na personalidade do Messias.
Passado esse momento, ele volta, obviamente, com os pais e vai passar todo esse período até os 30 anos em que ele retoma agora a sua missão. Então vejamos que é muito característico essa diferença, essa distinção do personagem, no sentido do missionário, daquele indivíduo que passou um certo período no anonimato. O que não queremos dizer com isso que não tiveram fenômenos físicos, provavelmente de cura, no qual Maria sabia, né, provavelmente daquilo que Jesus veio, né, de alguma forma fazer. Mas nesse momento a gente observa essa separação. Então, no momento em que Jesus se encontra conversando com essas pessoas, além dos discípulos, ali era o Messias. Não era a figura consanguínea direta a Maria e àqueles outros que são os seus irmãos que exigiam a presença dele. Então, daí a pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Pelo fato de que ele anunciava um reino e a figura de um pai. Então vejamos que interessante. Ele anuncia a figura do pai e de um reino que não se estabelecia de fato na terra. Meu reinado não é deste mundo. A gente vai ouvir isso muito bem e vamos lembrar do livro Boa Nova, quando ele vai dizer que o reino dos céus é essa construção divina no coração do homem. Então, na hora em que ele vai dizer isso, ele vai estabelecer alguma norma que nós iremos ver mais adiante. Mas fica claro que é como se ele estivesse trazendo a ideia de quem é minha mãe e quem são meus irmãos dentro deste reino, de que tem acesso à herança divina que se estabelece no coração do homem. É de fato esses que querem que eu retorne a essa prática anterior, que eu negue a mensagem, a missão que eu vim cumprir e que volte a uma crença pré-estabelecida anteriormente, ou de fato aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Então, não é que ele negue a família, mas ele estava no papel do Messias. Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque, repetimos, é o mesmo Jesus que fala e que vai resgatar do Velho Testamento o honrar pai e mãe. Mas há uma outra passagem muito importante antes dessa, uma frase muito importante antes dessa, que corrobora com a tese, né, que buscamos trazer, que é no momento em que diz que ele se encontrava, que o povo estava sentado ao seu redor. Isso parece também uma outra coisa muito simples, mas não é. É importante a gente lembrar que no momento em que ele estava sentado e havia um grupo ao redor dele, e ele falava para discípulos, existe aí desde já um chamado de atenção para nós entendermos quem é essa coletividade. Essa coletividade é o grupo de indivíduos que está vinculado à mensagem que ele trouxe. Se poderíamos dizer que em termos contemporâneos, nos dias de hoje, é a própria figura da igreja, a própria figura dos templos protestantes e a própria figura dos centros espíritas. Então ele fala para a comunidade cristã. E a partir daí existe uma mensagem subliminar. Quem está no centro, entendamos, é ele e ao redor dele os discípulos. Então a centralidade de todo o movimento cristão está na figura de Jesus e não no personalismo, que aí nós iremos encontrar muito em todos os movimentos. O grande desafio da gente colocar simplesmente as feições do que nós acreditamos. O que isso aconteceu lá desde o Velho Testamento, quando as pessoas transformaram Deus numa figura antropomórfica, que tem raiva, que castiga, que pune. E que a doutrina espírita, a seu tempo, vem e mostra que esse Deus ele não tem nenhuma dessas características. Que existe uma lei de causa e efeito, que aquilo que a gente planta, a gente colhe, mesmo não sendo na atual existência, mas que isso reverbera mais à frente numa outra experiência reencarnatória, porque afinal de contas o espírito é único. Então vejamos que esse mesmo hábito personalista de estruturar uma figura divina vai ser a mesma realidade que nós encontraremos dentro dos nossos movimentos religiosos, onde Jesus de alguma forma tem saído da centralidade para teorias outras virem preencher um espaço como se esse espaço de fato estivesse vazio e não é real. Porque, segundo a própria doutrina, dentro do conteúdo que nós trazemos do Consolador, já temos o conteúdo suficiente para explicar, para esclarecer e para sanar todas as dúvidas no qual o mundo, ele de alguma forma traz a sua contribuição, mas que não torna uma verdade cristã uma inverdade. Aquilo que ele traz como verdade sendo uma inverdade, perdão. Então é algo que a gente precisa compreender, que ele é a centralidade. Então, muito cuidado nós precisamos ter,
nessa condição, porque ele não veio estabelecer religião. E aí a grande dificuldade que nós temos de entender que é um modus vivendi, é uma maneira de viver. Então são valores que são estabelecidos, não é uma bandeira religiosa. Não há ali nem mais nem menos, melhor e pior, porque no momento em que ele questiona, logo seguido a essa informação, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele estabelece ali uma unidade, independente das formas dos indivíduos enxergarem, conseguirem vivenciar a sua mensagem com profundidade ou não, esse entendimento básico ele deve ser feito, deve ser estabelecido. O que, lamentavelmente, nós estamos trocando em termos de valores. Porque compreender, vincular-se ao outro é a mensagem que ele passa, mas ele coloca um elemento fundamental que serve para ser identificado, porque vai haver aí uma condição de sucessão ou de herança, como queiramos, né? A questão da herança. Vejamos que ele continua o próprio texto, né? E diz assim: e olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, né? Eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, na medida em que ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, diz o texto, né? E olhando aqueles que estavam ao redor, ele diz, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, ou seja, todos esses que estavam ao redor dele. Agora, que precisam, ele bota uma condição. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, e quem não faz não é? Bem, é simples. Se ele anuncia um reino divino, e que esse reino divino, todo aquele que crê e que vivencia a sua proposta, ele entra nesse reino divino que já se estabelece na terra em termos de mundo íntimo, ele não tem como dar como herança esse reino, senão aqueles que de fato cumprem essa vontade. E aí vem a pergunta que não quer calar, talvez de todos os tempos, e qual é a vontade de Deus? E cada um que se coloque nessa condição de dizer que é o detentor dessa verdade. No Livro dos Espíritos, nós frisamos muito essa parte. Na primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai atrás desse questionamento das leis naturais, e os espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus. Ela indica o que o homem deve e não deve fazer, e ele só é infeliz quando dessa lei divina o homem se afasta. Então, essa vontade do Pai se estabelece na lei, nas leis morais, no qual Allan Kardec nos trará no terceiro item, ou melhor, no terceiro capítulo, na terceira parte do livro, e que se abre para nós em perguntas e respostas e inúmeras reflexões. Então vejamos que ali não há dogmas, ali é uma relação direta de causa e efeito, no qual Allan Kardec vem trazer de maneira muito interessante, dizendo que há dois grandes grupos de leis, as leis físicas, aquelas que nós conhecemos da gravidade, lei da eletricidade e de tantas outras, e as leis morais, no qual ele, conversando com os espíritos, vai perceber e vai nos trazer que há consequências dos nossos atos, a começar pelos pensamentos, passando para as nossas ações. Então ele diz, todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Por que isso? Porque todos esses passam a ser herdeiros daquilo que Jesus já é. Então o ponto está aí. E é importante que a doutrina espírita venha acrescentar de que todos nós seremos herdeiros da divindade. Porque se não fazemos a vontade de hoje, faremos amanhã. Através de que fenômeno? Do fenômeno doloroso. Então, a dor, ela não é punitiva, a dor, ela é corretiva. E isso acontece na nossa própria vida. Quando sentimos dor, é um sinal de alerta. O que é que está doendo? O que é que está fazendo doer? Tanto isso vai fisicamente como moralmente falando e emocionalmente também. Quando nos sentimos constrangidos, entristecidos, isso é um sinal de alerta, porque há algo dentro de nós, ou talvez fora, que esteja nos atingindo, nos apontando que tem alguma coisa fora do lugar. E imediatamente, pelo próprio instinto de preservação, nós paramos para reavaliar. E quando não paramos para reavaliar, criamos mecanismos de fuga que cedo ou tarde irá estourar ou materializar-se, somatizar em alguns problemas orgânicos. Então vejamos que ele coloca de maneira muito clara, né, que aqueles que serão chamados, quem são os irmãos e as irmãs e a mãe, são aqueles que cumprem a vontade do Pai. É o nosso desafio. E aí teremos relatos inúmeros
de que, de fato, apesar de chegarmos à condição de desencarnados, porque todos nós iremos falecer um dia, vamos morrer, vamos desencarnar, nem sempre isso nos garante a realidade espiritual. Nós voltamos à pátria espiritual, mas ainda temos tantas coisas que ficaram para trás que a nossa mente e coração está voltado para os planos da Terra. Então, retornamos e agora vamos passar pelos desafios do aprendizado, para que, de fato, agora, pautando a nossa vida dentro das leis naturais ou divinas, nós possamos, de fato, aí sim, adentrarmos a essa herança. E como é que a gente passa, então, né? Como é que seremos reconhecidos? Aí sim, chamando de filhos, irmãos, irmãs e de mãe. Por quê? Porque nessa sucessão, nessa hereditariedade, iremos receber do contexto da divindade aquilo que nos compete. Porque é uma perspectiva muito interessante que a doutrina espírita nos coloca. Ora, se nós somos herdeiros da divindade, somos filhos, observemos que o universo de alguma forma nos pertence. Então nós ficamos presos a tantas mesquinhezas e esquecemos do todo. Então essa perspectiva, ela avança para o entendimento que aí sim nós podemos dizer que agora vamos chegar ao lugar comum do que a doutrina espírita nos fala da parentela corporal e a parentela espiritual. E que hoje, no contexto de provas e expiações, perceberemos famílias assim, no qual parece que não trazem vínculos, são aquelas que nós iremos taxar como a parentela corporal. Grupos que estão de indivíduos ou de espíritos debaixo de um mesmo teto, mas que ainda não trazem afinidade. E um outro grupo chamado de parentela espiritual, que são aqueles em que nós reconhecemos os indivíduos que podem estar dentro da consanguinidade ou podem estar fora. E nós perceberemos isso na simpatia gratuita, na empatia gratuita que nós temos por pessoas que, em tese, nunca vimos em nossa vida. E ao nos depararmos com elas, cria-se um vínculo tal, uma confiança e um sentimento que nós não conseguimos explicar pelo tempo contado da atual existência. Indiscutivelmente, essa afinidade, ela provavelmente está vinculada desde o ontem. Então, vamos encontrar mães e irmãos fora da nossa consanguinidade também. O que não há nenhum demérito. Lembrando que nós temos várias existências e é importante que se diga que toda parentela corporal hoje será amanhã, futuramente, a parentela espiritual. Porque a lei soberana é a lei do amor. E mesmo que não venhamos a atingir neste patamar hoje, amanhã atingiremos. Porque a lei é a fatalidade de todos nós. Então, dentro do nosso contexto de família, tenhamos paciência, inclusive conosco, que é o principal. Porque nós só podemos transmitir, transferir esse processo da tolerância, da paciência e do perdão na medida em que nós também nos reconhecemos neste processo de aprendizagem. Não é porque nós não conseguimos desenvolver o sentimento que devemos nos culpar, devemos compreender que somos um espírito imortal, que já tivemos uma história prévia que nem sempre foi feliz e que nem sempre tivemos uma simpatia entre esses pares, mas que a lei divina, que esse Deus como Pai, que nos estabelece na Terra para reatar laços e desenvolver esses sentimentos, nos reuniu novamente. O nome já está dizendo, reunião, unir novamente, debaixo do mesmo teto, para que as arestas sejam aparadas. E vale lembrar, se hoje ainda não temos essa afinidade, vejamos como nós conseguimos talvez avançar. Ontem é muito comum, ou é possível, que a gente não se suportasse nem debaixo do mesmo teto, chegando até atos de violência. Hoje já conseguimos conviver, sem grandes amores, mas também sem grandes processos de violência. E amanhã, pela própria lei da reencarnação, essa família, essa parentela corporal, ela deixa de ser apenas corporal e passa a ser uma parentela espiritual, no qual todos nós chegaremos. Porque, na medida em que todos conseguirem vivenciar e entender essa vontade divina, que nada mais é, repito, do que a vivência das leis naturais, das leis morais, naturalmente chegaremos a essa condição de espíritos afins. Que possamos, de fato, nós refletirmos sobre essa passagem. Perceber que, apesar de pequena, ela é repleta de inúmeras mensagens, inúmeras lições, que vale o nosso tempo para essas reflexões
e para uma mudança de conduta, em especial dentro do nosso contexto de vida, junto aos mais próximos. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz, e que a casa, né, continue trabalhando, sendo um porto seguro àqueles que chegam, encontrando sempre aí a fidelidade a Jesus e a Kardec. Muita paz. Nossos agradecimentos fraternos a Alisson Guedes, que Deus continue a te iluminar na tua missão do servir, e se estende ao nosso irmão Patrick Pires e nossa irmã Ana Guimarães. Agradecemos a todos que participaram da nossa 11ª Jornada Espírita da Escola do Quilo de Itabuna. Agradecemos ao ICEI e CR11 e aos nossos irmãos encarregados da transmissão do nosso evento. Nesses 60 anos de fundação, muitas pessoas passaram por aqui deixando um pouco de si. Nossa gratidão aos que muito fizeram por nossa instituição. Queremos agradecer aos voluntários que tanto têm contribuído conosco quando batemos as suas portas e somos atendidos com carinho. Aos médicos pela sua dedicação e aos pacientes pelas suas doações, a Ação da Cidadania e a Ultragás. E as nossas formiguinhas em ação, que é a nossa equipe, que estão sempre prontos para o servir. Nossa eterna gratidão. E assim, mestre, amigo e querido, chegamos ao final do nosso evento bendito e só temos é que continuar agradecendo. Agradecendo a vós, mestre, agradecendo a equipe de irmãos trabalhadores da tua santa e bendita seara, a Bezerra de Menezes, pela assistência recebida, não só neste evento, Senhor, mas todo este período dos 60 anos. Todas as dificuldades que passamos, mas todas as soluções que Tu nos concedeu. Vamos continuar agradecendo sempre, Senhor. E assim, nós queremos também fazer nosso agradecimento àqueles lá atrás. Elias Sobreira, que veio de longe, de Pernambuco, e implantou a Escola do Quilo aqui em Itabuna. A nossa irmã Edinha, nosso irmão Edgarzinho, nosso irmão Seu Lindolfo e tantos outros que com muita coragem, há 60 anos atrás, implantaram este trabalho bendito. E hoje estão os frutos continuando o trabalho do servir, domando as nossas más inclinações. Obrigada a todos. Pai, de infinita luz e bondade, nos envolva amorosamente neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão do corpo, pão do espírito, o equilíbrio de nossas mentes, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Tu és o reino, o poder e a glória, e para sempre assim seja. Amigos queridos, até breve. Lembrando que no próximo ano teremos, com a permissão de Deus, a 12ª Jornada da Escola do Quilo, que seja presencial, mas, se não, novamente online. Um grande abraço a todos.